Boa, obrigada, Thaís. O que eu falei? Estava falando, esqueci. Que quando... Ah, do corpo. Quando a gente lembra, assim, quando a gente começa a escrever e começa a prestar atenção nas manifestações físicas que o nosso corpo manifesta, isso também são símbolos que a gente pode também trazer para o nosso diário, né? Para o nosso dicionário de símbolos. Então, quando eu sonho com aquele vulcão, o que aquele vulcão traz para mim? Né? A sensação de, sei lá, né, de euforia, de ansiedade, de não sei. Como isso se manifesta no meu corpo? Em que lugar essa sensação se manifesta, essa lembrança se manifesta no meu corpo? Né? Então, isso é também uma forma da gente criar conexões com essa nova linguagem. E aí, é, a gente tem algumas perguntas também que a gente pode começar a fazer para as nossas lembranças. Né? A gente pode perguntar: o que que esse símbolo quer me dizer? O que que essa imagem está me trazendo nesse momento? O que que essa pessoa, se a gente parte do princípio que tudo no sonho são manifestações que estão falando sobre nós, então nunca é sobre o outro. Né? Mesmo que a gente sonhe com outra pessoa, nunca é sobre essa pessoa, essa outra pessoa, é sempre sobre nós. Então é sempre sobre o que essa pessoa se revela para nós. Que espelho ela está se revelando para cada um de nós. Então, eu sonho com uma amiga de infância que, nossa, eu nunca mais vi. O que que essa pessoa quer dizer para mim, enquanto, não o que ela quer dizer, né, mas o que que ela significa arquetipicamente para mim? Que símbolo ela traz como uma pessoa, como alguém que está ali no meu sonho? Então, essas perguntas a gente começa a fazer para tudo que parece um sonho. Especialmente para aqueles sonhos que a gente sente que tem algo ali que mexeu muito, né? A gente sabe quando um sonho é mais especial do que o outro. Todos são, todos são. Todos os sonhos têm muitas mensagens e símbolos e signos que chegam para nos trazer mensagens. Mas alguns nos tocam mais, né? Se você, a gente não vai viver a vida inteira, né? Passar todos os nossos momentos dos nossos dias dedicado a isso. Seria maravilhoso, eu amaria, mas não dá. Então, se a gente pegar um sonho, né, da noite que a gente teve, a gente, sei lá, às vezes eu lembro de 7 sonhos, páginas e páginas, não dá para ficar pensando em tudo isso. Então, sente ali, quando você começa a fazer essas perguntas para o corpo, principalmente, qual sonho está te mexendo mais? Que símbolo de todos esses sonhos que você lembra, nesse momento, nesse dia, nessa manhã em que você está se relacionando com ele, está te movimentando mais energia dentro de você? Pega ele, pega esse símbolo, cola nele, conversa com ele, medita nele, sustenta a pergunta, ao invés de buscar a resposta que ele pode imediatamente te trazer. Sustenta a pergunta. Olha para ele e fala assim: nesse momento atual da minha vida, o que você está querendo me revelar? O que você significa agora para mim? E deixa. E presta atenção no seu dia, e presta atenção nas sincronicidades, que a gente já falou, né? E quando a gente entra nesse campo, as sincronicidades, elas vão se apresentar e elas vão ser um caminho de resposta, né? Então, eu nem não tenho nem como dar exemplo sobre sincronicidade. É assustador. É maravilhoso. Então, essas perguntas são maravilhosas, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui é sobre o lembrar, né? Sobre essa arte do lembrar, do se relacionar e tal. E aí, eu acho importante a gente falar também que os sonhos sempre estão sempre, sempre nos orientando
sobre o que está acontecendo na nossa psique, né? Então, nada é aleatório. Voltando lá no que eu falei, eles estão sempre trazendo essas mensagens do que está acontecendo no nosso cotidiano, do que está acontecendo no nosso interior, né? São as cartinhas que a gente recebe todas as noites, mostrando caminhos, né? Então, assim, quando a gente começa a prestar realmente atenção, a gente vai perceber que eles nos direcionam, os nossos sonhos nos direcionam. Eles falam, muda de casa, joga a obsidiana fora, já deu. Eles revelam. E não é misterioso, não é. A gente não está num campo de misticismo apenas. A gente está no campo do nosso inconsciente, que é, sei lá, 90% ou mais da nossa psique. É a forma que o nosso corpo, que o nosso cérebro que se manifesta. Então, quando a gente perde essa comunicação, a gente está perdendo o vínculo com a comunicação do nosso estado de vigília. A gente está perdendo caminhos que estão sendo revelados, que são revelados, né? Então, por isso que interpretar sonho não é aquilo que a gente viu por aí, sabe? Sonhar com isso, sonhar com aquilo. A gente já passou dessa fase aqui, todo mundo, com certeza. A gente sabe que não é isso, né? Então, eu vou trazer para vocês uma outra forma, vou trazer uma ferramenta aqui, que é uma outra maneira da gente trazer o sonho, que é mais lúdica, que é mais gostosa até de fazer para quem não é muito da escrita. Escrever eu acho super fundamental, tá? Sempre. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar, porque eu nunca sei fazer isso. Pera, deixa eu achar aqui. Não, não é aqui. Top, vou compartilhar de novo. Thaís, essa parte é tão sua. E agora? Estão vendo? Ai. Então, aqui, a gente, bom, já falei, né, isso? Então, a gente vai falar dessas duas ferramentas hoje, tá? Que aqui a gente já está falando do registrar. A gente falou sobre o lembrar, né? Sobre as práticas de lembrar, de como lembrar do sonho. Então, o caderno da madrugada, o não se mexer, o relatar assim que acordar, a retrospectiva de trás para frente. Por mais que você lembre apenas de uma imagem, escreve ela, anota, pergunta para ela, faz todo esse trabalhozinho de perguntar, de saber quem ela é, de onde ela está vindo, o que ela está te trazendo, onde ela está se manifestando no seu corpo, mesmo que você lembre apenas de uma única imagem, de um único símbolo. É importante, não tem problema, tá? Então, a gente vai falar agora da mandala, que é essa ferramenta que eu adoro. Tá, tá aparecendo para vocês? Está aparecendo essa coisa aqui em cima? Para mim está aparecendo. Ah, Tá aparecendo sim. Tá tá, né? parecendo a mandala também, com crescente, nova, minguante, cheia. É, tá, peraí, tá, pronto. Então, aqui, assim, claro, né, que eu fiz uma mandalinha no computador, as minhas mandalas não são feitas assim, as minhas mandalas são feitas em papel, recortado. Até fui na casa da minha mãe ontem e roubei umas revistas, porque fazer mandala recortada é uma delícia, é muito gostoso. Mas essa eu fiz no computador para dar um exemplo, assim, como uma ideia do que vocês podem fazer. E é muito, muito, muito interessante quando a gente observa o que essa mandala se manifestou
no final do ciclo, no final de um sonho, de um mês, por exemplo, e depois o desenho que elas fazem num ano, né? Então, aqui eu dei um exemplozinho assim, como eu faço. Eu faço a mandala redonda, que a mandala é sempre redonda aqui, né? É o nosso self. E aí eu coloco fora da mandala as fases da lua, porque eu me relaciono muito com as fases da lua. É pessoal meu, tá? Não é necessário fazer isso, mas para mim é importante porque eu percebo que os meus sonhos se alteram conforme a lua no céu e conforme a minha lua interna, conforme a minha fase menstrual. Eu tenho nítida percepção dessas alterações. Então, eu sempre marco aqui quais são as fases da lua e qual é a fase do meu ciclo. Eu marco o momento que eu menstruei, em que lua eu menstruei. Então, esse mês eu menstruei na lua nova, tá aqui a lua nova, o símbolozinho do sangue. Eu não preciso marcar os outros, porque eu já sei quais são as outras fases internamente. Então, eu marco sempre só a fase que eu menstruei. E aí, eu vou trazendo os símbolos que vão aparecendo nos meus sonhos. Nem sempre são os símbolos que realmente eu sonhei, tá? Isso fica muito claro. Na hora que a gente vai fazendo uma mandala, é diferente do relatar o sonho por escrito. É legal, claro, que a gente traga os símbolos que vão aparecendo nos sonhos, mas conforme a gente vai trabalhando isso, a gente está mexendo ali na mandala, a gente está mexendo nas imagens, o próprio inconsciente vai nos direcionando para outras imagens e para outras mensagens que complementam o que a gente sonhou. Então, é um trabalho muito profundo fazer uma mandala de sonho. Ela é muito reveladora mesmo. Então, por exemplo, aqui dei um exemplozinho que eu sonhei com tansagem, né? Sonhei com essa planta, que é uma planta que, para mim, aí vem o dicionário de símbolos. O que a tansagem significa para mim? Para mim, pessoalmente, além de todos os símbolos que a tansagem tem enquanto planta, né? Enquanto uma planta super utilizada para a mulher e tal. O que ela significa para mim? Para mim, ela é uma planta de resiliência. Ela é uma planta que ela é mato, né? Ela é a planta dos cemitérios. Ela nasce em qualquer canto, em qualquer fresta. Ela está lá. Você vai olhar, vai ter em qualquer calçada que você passe, vai ter uma passagem no centro. Ela é uma planta muito de resiliência. Né? Estou dando exemplos do que ela significa e do que ela me traz. Então, toda vez que ou eu estou tomando floral de tansagem, ou eu sinto necessidade de tomar um chá de tansagem, ou eu sonho com tansagem. Tansagem é uma planta que se revela muito nos meus sonhos. Eu já sonhei com tansagem diversas vezes. E não é uma planta que me relaciona muito, mas ela se revela muito nos meus sonhos. Então, toda vez é muito, né? Muito generalizar demais, mas geralmente quando ela se revela para mim, que ela vem num sonho, eu sinto que vai vir mudança na minha vida e eu sinto que eu vou precisar ser um pouco forte. Já é um aviso para que vai vir uma onda grande por aí. Eu sinto, sabe? E para mim é um prenúncio. E aí o que acontece quando ela vem no meu sonho? Eu já vou lá, já preparo um floralzinho, eu já faço um chazinho, já converso com ela, já vou me preparando, porque eu sei que a onda vem. E aí, aqui, nessa brincadeira que eu fiz, que né, são símbolos assim, que inclusive se revelaram mesmo para mim, não foram símbolos aleatórios, mas que se revelaram. Eu tive as borboletas apareceram para mim assim nas últimas 3 semanas absurdamente em sonhos e em vigília.
Assim, o meu jardim aqui parece que, não sei, todas as borboletas resolveram nascer nessas 2 semanas, assim, tá? Brotou borboleta. Tem uma crisálida, que eu fui tomar uma ducha fora, uma crisálida desse tamanho pendurada na minha ducha, né? Então, é um símbolo de transformação. Eu sei que está vindo uma mudança de ciclo, eu já sei que está vindo uma mudança, já sabia, né? E aí sonhei com a carta da roda da fortuna, né? Então, assim, são confirmações atrás de confirmações, e elas vão se apresentando porque eu estou atenta, eu estou prestando atenção. E eu sei o que esses símbolos já significam para mim, além do símbolo, né, arquetípico deles, né? Borboleta, transformação, né? O que significa borboleta para mim? Muito mais do que transformação, liberdade. Existem outros animais que têm o arquétipo da liberdade até mais do que a borboleta, mas para mim a borboleta tem o arquétipo de liberdade, de morrer, de renascer, né? De transformação e tal. Sonhei que eu estava com a Serena no meu colo, minha gata, né? E o que eu tinha medo de perdê-la, né? Acordei um dia desses aqui, a plaquinha dela tinha caído. Dias depois eu ter sonhado, 2, 3 dias depois eu ter sonhado que eu estava com ela no colo e preocupada dela atravessar a rua e medo dela se machucar, e a plaquinha dela tinha caído no sofá, assim, tipo, à toa, né? Então, não dá, assim, são coisas que vão se manifestando, né? Então, assim, a gente vai criando essa mandala. Eu, assim, eu gosto, eu adoro trabalhar com mandala, não só com sonhos, eu faço mandala, várias outras mandalas, né? Faço a mandala, por exemplo, do trabalho que a gente faz da tenda das lobas, né? Do climatério ali, da menopausa. Eu acho que é um trabalho super profundo. As mandalas, elas se manifestam muito o nosso inconsciente. Então, eu recomendo que vocês façam a experiência de fazer uma mandala de sonhos uma vez no mês, assim. Não precisa ser de repente dessa, assim. Faz uma. Sente, faz de um sonho, né? Essa aqui é uma mais complexa, que a gente está falando de fases, né? As 4 fases do mês, como que elas vão se revelando, que é incrível também, porque a gente vai, é autoconhecimento, a gente vai aprofundando. Como que os meus sonhos, que sonhos eu geralmente tenho nessa fase da lua? Que sonhos geralmente aparecem para mim quando eu estou na fase menstrual, né? Que sonhos são esses que eu tenho quando eu estou sangrando, quando eu estou entregando a minha, a minha maior criatividade, a minha maior para o mundo? O que eu estou manifestando no meu inconsciente quando eu estou me oferecendo para o mundo? Mas pode ser, como eu falei, feito, de repente, a experiência de fazer uma mandala de um sonho bonito que você teve, um sonho importante, um sonho que mexeu com você. Traz uma mandala, pega uma folha, recorta num quadrado, faz um círculo, pega uma revista, recorta palavras, recorta imagens. Não precisam ser imagens estritamente relacionadas aos sonhos. Recorta um monte e começa a fazer uma colagem ali do que você sentir que precisa, que está chegando. Depois olha para essa mandala e se pergunta o que ela está te trazendo. É sempre a pergunta. É uma ponte. De um lado, a intenção. Do outro lado, a pergunta. Que a gente precisa aprender a sustentar e não esperar a resposta só. A pergunta é muito mais importante do que a resposta. Saber fazer a pergunta é obter a resposta que a gente precisa. Se a gente não tem a pergunta certa, a gente não tem a resposta certa. Então, aprender a fazer a pergunta é fundamental. E sustentar essa pergunta por um tempo. Deixar o nosso sistema trabalhar, assimilar. Porque as coisas às vezes vêm
elas não se revelam assim, uma página que se abre inteira. Elas vão se revelando, né? Você tem um sonho, uma sincronicidade, uma sensação, algo que chega, uma palavra, um link que é feito, uma vontade de se expressar, que você não sabe de onde está vindo. E aí a tua amiga vai passar por um processo de silêncio, né? Por que tudo isso se relaciona? Com que tudo isso se relaciona com você? O que tudo isso está querendo te mostrar, te contar, te revelar? Para que caminho isso está te direcionando? O que você tem para aprender com isso? Porque a gente está aqui para aprender, né? Sempre. O que essas histórias todas estão querendo te ensinar? E você, como mestre e aprendiz, o que você vai fazer com todas essas informações? Né? Como você vai colocar isso no mundo? Então, os sonhos, eu sinto, eles nos dão ferramentas para que a gente tenha coragem. Eles nos dão sustentação para que a gente se sinta encorajado e protegida para colocar no mundo os nossos sonhos e os nossos desejos. Porque não para de ser uma coisa aparentemente inconsequente, uma coisa da minha cabeça, deu a louca. Vou mudar de carreira. Tô com vontade. Não é só uma manifestação da vontade, do desejo. É uma manifestação da vontade, do desejo que se mostrou através de inúmeros símbolos, algo real, concreto, verdadeiro. Não é da tua imaginação. São mensagens que teu espírito, que a tua alma, que teu inconsciente estão te passando. Eles estão falando com você. Então, se você está ali disposto a ouvir e atender, porque a gente tem que atender, né? Porque se a gente não atende, também, o inconsciente começa a dizer, né? Nossa alma, que adianta eu falar, não confia, não coloca em prática, não coloca no mundo, não confia. Se não confia, vou ficar aqui perdendo meu tempo. Mas eles insistem, 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 insistem. Então, eu acredito nisso, que os sonhos são esse potencial de nos encorajar a colocar os nossos sonhos no mundo. Quando a gente acredita realmente que eles são essa linguagem, que eles estão manifestando uma linguagem verdadeira e a gente age, a gente vai ver que as coisas mudam, efetivamente, que as coisas acontecem e que os caminhos se abrem e que as coisas não são aleatórias, não são maluquices da sua cabeça, né? Então, tenho milhares de exemplos para dar sobre situações assim, né? Na minha vida pessoal. Vir morar aqui, por exemplo, foi uma manifestação que se deu dessa forma, não foi uma vontade. Claro, delícia morar aqui, maravilhoso, eu amo. Mas não foi um desejo. Tipo, tudo parecia ser absolutamente uma loucura e completamente contrário à decisão de vir, mas não tinha como não ser. Foram tantas e tantas e tantas, uma em cima da outra, assim, sabe? É para fazer isso, é para fazer isso, é para fazer, é para seguir esse caminho, é para seguir esse caminho. De tantas formas, inclusive num sonho, né? Inclusive confirmado com a ayahuasca, né? Então, é manifestação do nosso inconsciente. Quando a gente acredita, as coisas se revelam, tá? Essa frase veio para mim um sonho, navegar as minhas marés. Foi
um sonho ontem ou antes, foi no dia que virou a lua, na verdade, que entrou a lua crescente, tá até fora de ordem, né? Mas fui fazendo aleatoriamente, mas entrou a lua crescente essa semana. E eu sonhei que eu estava morando num apartamento na Avenida Paulista e estava tendo uma manifestação política e tal, e estava super micada, assim, não tinha ninguém na manifestação. E era uma manifestação do PT e tal, e eu fui colocar uma toalha vermelha na janela para mostrar, né, que eu estava ali a favor. E quando eu cheguei na janela, assim, eu vi que o meu marido já tinha, Frederico, já tinha colocado uma camiseta vermelha em cima do ar-condicionado, assim, para mostrar que ele também estava a favor. E eu falei, uau, que legal! Nossa, ele também já veio fazer isso, que incrível! Nossa, como a gente, né, tem conexão e tal. E quando eu chegava na janela, assim, e eu via ali a galerinha ali embaixo da Paulista, eu olhava para o horizonte, era um mar gigante, assim. Imagina, o mar na Paulista, né? Era um mar enorme, enorme, e muito calmo, assim, as águas muito pacíficas, assim. Uma lua imensa, imensa, imensa no fundo, gigantesca. E na frente dessa lua, um navio enorme, um transatlântico, assim, gigantão, enorme, todo iluminado, parado ali, mas pronto para seguir viagem, né? E aí veio essas mensagens, na verdade. Navegar as minhas marés. Eu acordei com essa frase de madrugada, escrevi ela na madrugada. E quando eu acordei, eu lembrei que tinham vindo essas outras duas. É tempo de partir, de deixar ir, de se despedir. E está fazendo muito sentido nesse momento que eu estou vivendo. Assim. Então, é uma manifestação da minha vida cotidiana e é uma manifestação profunda do meu inconsciente nesse momento. Profunda, assim. Me tocou em lugares muito, muito profundos, assim. Gozado eu ter colocado ela na minguante, né? Ai, então é isso que eu queria passar. Ah, bom, não é isso. Aí eu tinha mais um slide aqui, mas eu acho que eu me antecipei e falei do dicionário, acho que antes, eu nem sei onde ele foi parar. Eu não sei mexer nisso direito. Que era. Ah, não, já foi. Não sei. Sim. Ai, gente, travou. Aqui, não, aqui. Que era o dicionário dos símbolos, né? Que eu acho que eu falei antes da gente vir para cá. Que é isso, né? Nesse mesmo caderno onde eu escrevo os meus sonhos, eu tenho um dicionário de símbolos, né? Então eu vou criando um dicionário de símbolos, dos meus símbolos, né? Claro que eu costuro com os símbolos arquetípicos, né? Então, sei lá, sonhei com a lua, o que a lua significa arquetipicamente, né? Então, tal, aí o que ela significa para mim? Então eu vou acrescentando nesse dicionário significados. Então, às vezes, sei lá, sonhei com a lua numa outra circunstância completamente diferente dessa, por exemplo, e eu senti que ela me trouxe um outro significado naquele sonho. Ela veio com uma nova revelação, né? Que ela se desvelou trouxe um novo significado, um novo símbolo. Aí eu vou lá e escrevo esse novo símbolo, porque num outro sonho, esse mesmo símbolo, esse mesmo significado pode se revelar. E muitas vezes acontece. Quando a gente vai ampliando esse dicionário, a gente começa a perceber que eles se repetem muito, que os símbolos se repetem muito, que o significado dos símbolos se repetem muito em diferentes formas, sabe? Então, eu chego à conclusão de que o nosso inconsciente é incansável, né? Quando a gente não presta atenção e não entende o que ele está dizendo, ele insiste mesmo, tadinho. Né? Ele fica insistindo até a gente falar, poxa, agora foi. A gente está muito condicionado a, a ter tudo mastigado, né? A receber as coisas muito fáceis, né? E não tem, a gente desaprendeu a ter trabalho com as coisas.
né? Então, o sonhar dá um trabalhinho, né? É uma dedicação. Por isso que eu abri o nosso encontro com a frase: sonhar é uma prática consciente. Porque quando a gente se coloca no lugar de sonhador, de sonhadora, a gente está se colocando conscientemente no ato de trabalhar esse sonhar, né? E sim, né, Person, é inimaginável viver uma vida em vigília sem considerar o sonho como parte dela, porque é parte dela. Não dá para a gente abrir mão. Se a gente está abrindo mão dela, a gente está abrindo mão, inclusive, do nosso poder de sonhar o que a gente quer realizar. A gente está abrindo mão do nosso poder de imaginar. Porque dentro do nosso cérebro, eles é a mesma, são as mesmas conexões que se formam no ato de sonhar e no ato de imaginar. Se a gente perde o sonho, a gente perde também o poder de imaginar e de criar e de sonhar o que a gente quer realizar. É triste. É como se a gente perdesse uma parte nossa. É como não, a gente perde uma parte da nossa humanidade. Por isso que a frase que a gente tem trazido, né, Thaís, é urgente voltar a sonhar. Para a humanidade mesmo, individual e coletivamente. É necessário voltar a sonhar. De todas as formas, os sonhos oníricos e os sonhos de criação, de realização, os desejos. O sonho impossível. Eu sonhava que era impossível morar numa casa. Eu sonho há 30 anos em morar numa casa. Há 30 anos eu falo com meu marido que meu sonho é morar numa casa. Grande. Não era casa pequena, não. Casa grande. Com quintal, com pomar. E era algo absolutamente improvável. Improvável. Eu tentei de todas as formas morar numa casa, várias vezes. Precisei esperar 30 anos para o meu sonho se realizar. Porque eu precisava estar preparada para realizar, para receber esse sonho, para materializar esse sonho. Então a gente também não pode ter pressa. O tempo divino é o tempo divino, é outro. Então, se colocar como sonhador, como sonhadora, é se abrir para essa nova linguagem, é se perguntar como eu posso servir através do sonhar, como eu posso servir ao coletivo. Né? Os sonhos são uma arte do coletivo. Eles são uma arte da humanidade, da coletividade. Por isso, se sentar em roda e compartilhar sonhos. Porque a partir dos sonhos que os nossos ancestrais encontravam as soluções para caçar, para sobreviver, para chegar onde a gente chegou agora. Não foi com o Waze que a humanidade chegou onde está. Foi através do sonhar, do compartilhar e do realizar. Juntos, sozinhos, nós somos e sempre seremos presa fácil para onça. Juntos, a gente constrói mundos infinitos e impossíveis, realizáveis. Sonhar é um ato coletivo, individual e coletivo. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Tentei não me estender muito, como na aula passada, que a gente ficou 2 horas aqui, para também honrar o tempo sagrado de vocês, fazer uma aula mais dinâmica. Quero saber se alguém tem dúvidas, se alguém quer compartilhar alguma coisa, algo que sentiu, algum insight que veio. Se alguém quiser Quero te compartilhar alguma agradecer hoje, Cami, coisa. porque eu estou num momento muito de silêncio e, e aí conversando com a Camila, né, eu pedi para ela seguir com o encontro de hoje, para ela puxar e falar, para eu poder silenciar. E foi muito importante para mim estar aqui quietinha, com esse espaço de ouvir, me preparar
pro movimento, né, dos próximos 15 dias de silêncio que eu vou fazer. Então, nossa, obrigada, Camis, assim, foi lindo. Eu que agradeço muito pela oportunidade, pela confiança de vocês, pelo tempo, especialmente, né? Tempo é vida, então pela vida que vocês dedicaram aqui para esse momento. E de coração, quero fazer um pedido pessoal para cada uma que está aqui não à toa, para que amanhã, na parte da manhã, que a gente, cada um no seu momento, firme aí o pensamento para mandar energias de regeneração, de cura, de amor, de luz. Para a Thaís, que vai passar por um processo cirúrgico, para os médicos que vão atendê-la, para as equipes médicas e espirituais que estarão conduzindo em campos sutis essa cirurgia, na certeza de que tudo já está na perfeita ordem e harmonia. Isso. Quero agradecer profundamente todos. Obrigada, mãe, por ter vindo. Fiquei muito feliz com a sua presença. Muito honrada. Então é isso, amores. Vamos fechar um pouquinho os olhos, agradecer, colocar uma musiquinha aqui para a gente ir saindo em silêncio também. Quem tiver dúvidas, né? Lembrando só isso, assim, que quem tiver dúvidas, quem tiver sonhos que mexam, seja o que for aí, os nossos canais de comunicação estão sempre abertos para vocês. Instagram, WhatsApp. Thaís vai estar nesse processo mais silencioso esses dias. Mas eu estou aqui, né? Ela vai, obviamente, responder por texto e eu, para quem quiser, se quiser conversar e tal, a gente pode estar sempre disponível para vocês, tá bom? Gratidão. Que vocês tenham uma noite abençoada e protegida. Que São José é o nosso guardião dos nossos sonhos, dessa egrégora, nos proteja, nos guarde, nos abençoe, que as libélulas que se apresentaram como grandes guardiãs também dessa egrégora dos nossos sonhos, nos protejam, nos guiem e levem os nossos sonhos para muito além do que a gente pode imaginar com a nossa racionalidade. Um grande beijo, nos vemos. Gratidão. Se você permitir, eu posso comentar uma coisa que me ocorreu aqui. Claro, super. Você falando de perguntar, eu fiquei olhando aqui para ver se eu achava o meu livro do Rainer Maria Rilke, mas ele não está aqui. Aliás, eu dou esse livro para todo mundo, já dou para você, já dou para a E esse livro, para quem não conhece o Rainer, ele é um escritor, um poeta, salvo engano, ele é alemão. E ele tem um livro que eu, que eu gosto muito, até um livro pequenininho, não diria que é um livro, é bem pequenininho, às vezes aparece em livro, mas ele é bem pequenininho. E ele relata, né, o nome desse livro é Cartas a um Jovem Poeta. E o Rainer Maria Rilke, ele relata um discípulo dele, né, um poeta iniciante, que pergunta a ele, queria que ele respondesse, né, desse conselhos para como ele se tornar um escritor, por onde ele começaria, por onde ele poderia. Ele pediu conselhos ao Hilke, né? E o Hilke fala diversas coisas, né? Relata, diz o que ele falou para ele e tal, mas ele não dá nenhuma resposta. Ele simplesmente instiga, né, o rapaz, né, o discípulo, ele se colocou como discípulo do Rainer, e ele, num determinado
ponto do livro, né? Quer dizer, ele coloca várias questões, questões filosóficas, questões assim, tudo instigando para que ele fosse buscar dentro dele mesmo as respostas. E num determinado ponto, ele relata que ele, como se fosse um diálogo mesmo. Ele diz para o rapaz, né? Que ele, até escrevi aqui enquanto falava para eu não me perder muito. É, agora, entender a minha letra, que vai ser. Para que ele interiorizasse as questões, né, que ele tinha, as preocupações, as buscas, né, do que ele precisava, né, do que ele entendia que precisava. E disse o seguinte: não se preocupe com as respostas, porque mesmo que as respostas viessem nesse momento, você não saberia o que fazer com elas. E, e ele diz que as respostas elas chegam para a gente no momento certo, no momento que a gente puder, né, encontrar sentido e que a gente esteja preparado para fazer, né, para que elas trazem, né, as respostas que a gente busca. Então, quando a Camila falava aí, você faça perguntas, faça perguntas, faça perguntas, quer dizer, eu acho que essa busca, né, porque se a gente que é muito imediatista, né, os tempos, né, hoje são assim, né, eu acho que esse processo, né, de interiorizar e deixar vir, né, intuitivamente, ou mesmo que a gente pense racionalmente, esperar a coisa vir espontânea, que talvez a resposta seja mais, tenha mais significado, né? E seja mais útil para cada um. É isso aí. É do mesmo lugar em que o mestre se revela quando o discípulo está pronto, né? Isso, exato. Mas ele teve a sabedoria de não responder, né? É isso Isso aí. foi. Obrigada, gratidão por compartilhar, mãe. Uhum. Boa noite, amores. Alguém quer compartilhar Boa mais alguma noite. coisa? Falar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Bons sonhos, né? Bons sonhos, sempre. Em vez de boa noite, bons sonhos. Bons sonhos. Gratidão. Até a próxima. Beijo. Até. Beijo. Tchau, Mimi.